O maior erro do observador é acreditar que ele começou em um hospital, em uma data específica, sob um determinado nome. O que chamamos de nascimento é apenas a sintonização de uma frequência em um rádio biológico. O rádio ligou, a música começou a tocar, mas a onda de rádio já viajava pelo éter muito antes do aparelho ser fabricado. Você não nasceu, você apenas se tornou visível para os sentidos limitados dessa dimensão. Imagina uma vasta biblioteca de dados, um campo de possibilidades infinitas. Ali, você é pura informação, sem peso, sem dor, sem nome. Para experimentar a densidade, você projeta uma interface, um corpo físico, uma máquina de carbono projetada para processar sensações: frio, calor, prazer, amor, dor. A mente é o software, o sistema operacional que organiza os dados para que o jogo faça sentido. Você é o usuário. O usuário nunca entra dentro do computador. Ele apenas opera a interface. A maioria dos seres nessa matrix sofre de uma amnésia de login. Ele se identifica tanto com o personagem que esquecem quem está segurando o controle. Quando você diz, eu estou com fome, na verdade, é a interface que está sinalizando falta de energia. O observador não tem estômago. O observador apenas testemunha a sensação da fome. Ao entender que você é o observador, a morte deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas o fechamento de uma aba no navegador. A ciência da Matrix diz que nada se perde, tudo se transforma, mas a verdade vai além. A informação que compõe a sua essência é uma constante matemática. Se você desmanchar uma casa de peças de encaixe, as peças, elas continuam existindo. Agora, se você derreter o plástico das peças, os átomos continuam lá. Se você quebrar os átomos, a energia continua lá. A morte é apenas a desmontagem da forma. Nós percebemos o tempo porque o nosso corpo, o nosso cérebro, no caso, processa a realidade de forma linear, um quadro por vez, uma imagem por vez, como um filme. No entanto, o filme inteiro já está ali no rolo. O início e o fim coexistem no mesmo objeto físico. Você nunca vai morrer no futuro, porque o conceito de futuro é apenas uma projeção da mente. No agora absoluto, você é uma presença estática, que apenas observa o cenário. Fazer as mudanças, observa o cenário ali ao redor mudar. Para que a minha voz seja uma bússola, é preciso entender a transição do jogo de sobrevivência para o jogo de expansão. Sobrevivência. A sobrevivência. Você acredita que a vida é curta. Quando você está vivendo na sobrevivência, você acredita que o recurso é escasso e acredita que a morte é o fim. Isso tudo gera medo, acúmulo e ansiedade. Agora é expansão. Quando está na expansão, você sabe que a vida ela é eterna.
O recurso é programável e sabe também que a morte é uma troca de cenário. Isso gera paz, criação e gera domínio. O seu corpo não é uma prisão de carne, mas um receptor de alta sensibilidade. Imagine-o como uma antena parabólica, feita de carbono e de água. Seu corpo capta informações do campo quântico e as traduz em sensações. Quando você sente que nasceu, na verdade, a sua consciência apenas sintonizou uma estação de rádio específica, chamada de realidade humana. A pele é o limite sensorial entre o eu e o outro, uma separação puramente funcional. Aí vem o DNA, o código-fonte que carrega a memória de todos os ancestrais que passaram por esse código antes de você. Você não herdou apenas traços físicos, mas padrões de respostas ao medo e também ao prazer. Muitos jogadores ficam presos em loops de sofrimento, porque acreditam que o passado ele é real. O passado é apenas memória armazenada no seu corpo, na sua mente. Para viver a imortalidade agora, é preciso aprender a limpar o cachê. Se você nunca nasceu, você não tem traumas de infância. Você apenas tem registros de dados que o avatar coletou durante o tempo. Ao se desidentificar do registro, você reseta a interface para o estado de fábrica, que é o estado de pura presença. A programação da escassez, o sistema da Matrix, ela foi desenhado para convencer o observador de que ele é finito. Se você acredita que vai morrer, você acredita e você aceita trabalhar em troca de migalhas. Aceita relacionamentos tóxicos por medo da solidão e aceita doença como algo natural. E isso é o jogo de sobrevivência. O medo da morte é o vírus que mantém o sistema operando. A crença do tempo é a barreira que impede você de acessar a abundância agora. O programa de expansão funciona assim. No jogo de expansão, você reconhece que os recursos são infinitos, porque a matéria é apenas energia condensada por um pensamento. Entende que o dinheiro é uma frequência de troca, um fluxo de bits na rede. A saúde é a harmonia vibracional entre o corpo e o soft, a mente. Quando você entende que nunca saiu da fonte, você para de tentar conquistar coisas e começa a programá-las para que apareçam na sua tela de realidade. Para que essas palavras não sejam apenas teoria, o observador deve praticar a quebra do espelho. Olhe para o reflexo. O que você vê é um rosto, uma idade, uma história. Agora, feche seus olhos e sinta quem está olhando. Aquele que sente por trás das pálpebras. Não tem rugas, não tem nome e não tem data de validade. Esse é o eu sem início. Este eu é o que comanda o jogo. Ele não morre porque nunca entrou no tempo. Ele apenas observa o tempo passar por ele
Como alguém sentado à beira de um rio observa a água correr sem se molhar. No próximo vídeo, detalharemos como usar os elementos da natureza, as plantas, as águas e as frequências sonoras como ferramentas de edição do nosso código Matrix. Vamos aprender a transformar o ambiente ao redor para que ele reflita a sua verdadeira natureza.